Olá, irmãos, boa tarde. Pastor Júnior em mais uma edição do nosso Pão das Três. Já agradecendo aí a presença de todos. Eu sei que o link está chegando aí devagarinho, né? Chegando a comunicação para os irmãos do início do nosso Pão das Três de hoje, né? Que é terça-feira. Que dia que é hoje mesmo? Esqueci que dia. 24. Hoje é dia 24. 24 de agosto de 2021. Estamos aí também às vésperas, né, do retorno às nossas atividades, né? A gente já tem anunciado nos domingos, no Pão das Três, nas quartas-feiras também, né? Ontem também nós tivemos aí um reforço do pastor Israel também, explicando, né, um pouquinho sobre o dia 5. Alguns irmãos aí já se antecipando, né, já procurando saber quando vai ser. Os irmãos fiquem tranquilos, porque o link vai ser disponibilizado ali na semana do retorno, ali por volta do dia 1º, dia 2, não fiquem preocupados, tá bom? Vamos ter um número limitado de irmãos, né? Então, se nós tivermos aí mais de 120 pessoas para virem e você não for suficientemente rápido, você vai ter que escolher um outro culto para participar, né? Num outro momento, tá? Então, nós vamos nos adequando aí à medida em que o tempo for passando. Mas os irmãos não fiquem aí apavorados, porque a gente vai fazer a comunicação direitinho e avisar, vai sair o link, vai para os grupos. E você que quiser participar, então, vai poder fazer a sua inscrição, tá bom? E é isso, nós estamos estudando juntos aí o livro de Jó, né, mais uma vez. Nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical há um tempo atrás. Eu estou muito debruçado aí sobre os livros poéticos sapienciais da Bíblia, né, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, né? E eu quero aproveitar, né, a oportunidade que eu estou estudando também e lendo junto com os irmãos. Estou literalmente debruçado sobre esses livros aí diariamente, já há pouco mais de um mês. E vamos compartilhando as coisas que a gente vai descobrindo, lendo juntos, com bastante tranquilidade, né, para a gente também poder aprender, né, para a gente continuar crescendo na presença do Senhor. Se tiver aí motivos de oração, né, por favor, coloque aí os seus motivos de oração. A minha lista está relativamente atualizada, né? Eu peguei lá no grupo das mulheres, fiz algumas coisas, eu vi que as irmãs também comentaram aí, vi a notícia que o Bel colocou, vi que a Lidiane colocou também no grupo das mulheres, vou dar uma atualizada na situação da Tata também, né? Que ela teve um AVC, foi levada para o hospital, e ela já passou pela cirurgia, e a cirurgia aconteceu tudo bem, ela está agora, obviamente, no quarto ali, se recuperando ali do pós-operatório. São as notícias mais atualizadas que a gente tem da Tata. Se escapou alguma coisa, por favor, atualizem aí no chat, também nos grupos, para a gente manter a nossa lista sempre mais redondinha possível. A gente percebe pouco a pouco, né, o número de pessoas com Covid caindo, e a nossa oração, obviamente, é para que essa lista zere, né, para que ela acabe em breve e a gente não tenha mais esse problema, né? Mesmo assim, os dois nomes que eu estou vendo aqui na lista, né, do Edinaldo, que é amigo da Eri, do Nanal, né, primo do pastor Israel, já são pessoas que, obviamente, não estão mais com Covid, né? A Covid os levou para o hospital, estão se cuidando, estão tratando, tá bom? Então, se tiver qualquer atualização, principalmente do Edinaldo, até do Nanal também, a gente vai atualizando aí devagar, né? Precisamos orar bastante pela vida deles também, pela sua recuperação. Mas a gente fala dos motivos de oração já já. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o homem nunca é mais justo do que Deus, né? Uma coisa muito óbvia, né? Mas que foi o que ele tentou mostrar para Jó, na sua primeira resposta a Jó, né, depois da primeira colocação tão desesperada de Jó, amaldiçoando o dia que nasceu, desejando até não ter nascido, e agora ele faz a sua primeira interferência, aí, as suas primeiras palavras depois da primeira intervenção de Jó. E vamos orar. E assim que a gente orar, nós vamos cantar o hino 85, né, do cantor cristão, que é o Cantai Louvores, não é? Falando sobre a salvação, falando sobre o sacrifício de Jesus e de tudo que o sangue de Cristo fez sobre as nossas vidas, né? Nos purificando, nos dando salvação, e o que é exigido de nós agora, né? Que somos servos de Cristo, somos aí abençoados pela sua morte, pela sua ressurreição, né? As bênçãos dele derramadas sobre as nossas vidas, e nós temos muito o que fazer, né? Uma dessas coisas é, como diz o próprio hino, cantar louvores, né? Cantar louvores com alegria a Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma edição do nosso Pão das Três. Obrigado pelas tuas bênçãos, ó Pai, que tem repousado sobre as nossas vidas e o teu cuidado. Continuamos pedindo a tua bênção sobre a vida da nossa igreja, sobre o retorno às nossas atividades, sobre a vida dos enfermos e sobre o crescimento espiritual de todos nós, mediante a tua palavra e também a oração.
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos tem deixado faltar o pão de cada dia, não apenas o pão material, o nosso alimento, mas não tem deixado faltar, inclusive, o alimento espiritual. E Ele tem fortalecido, ó Deus, e sustentado as nossas vidas, ó Deus, de um modo especial, porque é a palavra do Senhor. Nos ajude a amar o Senhor cada vez mais, amar cada vez mais a Tua palavra, amar cada vez mais a Tua obra e também, ó Deus, a Tua igreja. Porque sabemos, ó Deus, que esse é o motivo, ó Pai, da nossa vida e da nossa existência. O Senhor, ó Deus, e todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, nós oramos e colocamos esse momento, ó Pai, do Pão das Três de hoje, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? O hino 85, né? Cantar louvores. Ó vinde cantes, entoai louvores a Jesus, e para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais salvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vos uni na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e o seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, agora salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. É isso, cantar louvores, né? Cantar louvores. Muita gente gosta de cantar, né? Bastante gente que gosta de cantar, né? Geralmente um dos ministérios da igreja que mais atrai pessoas, né? São os ministérios ligados à música, né? Como a gente chama na vila, né? Cada igreja tem um nome, né? A vila tem os corais, isso é um nome bastante comum também em todas as igrejas. E um nome que varia bastante, né? A gente chama de equipe de cânticos, né? Grupo de cânticos. Algumas igrejas têm bandas mesmo, né? Que são formadas para atender a parte musical da igreja no que diz respeito aí aos cânticos, né? aos inetos, né? Alguns chamam de inetos. Tem até outros nomes, né, que a gente acaba esquecendo. Algumas bandas, inclusive, até tocam e acabam regendo também os hinos congregacionais, os hinos do cantor, do HCC, né? Mas são poucos que realmente sabem o que estão fazendo. Aí quando eu falo saber o que está fazendo, eu não estou falando de conhecer música, eu não estou falando de afinação, eu não estou falando de domínio de instrumento, não. Eu estou falando de cantar pela salvação, pela graça, pelas bênçãos, também pela misericórdia de Deus, clamando a misericórdia, clamando a paz que vem de Deus, né? Então, nos colocarmos de verdade como adoradores, nos colocarmos de verdade como filhos, né? Como servos, né? Que se colocam diante de Deus, diante da sua grande majestade, poder, misericórdia, clamando, né? Através dos hinos, através das canções, dos inetos, dos cânticos, aí os vários nomes que você puder usar, diante do Senhor. Isso aí é muito importante, né? Então, esse cantar louvores aqui, ele conta, né? Ele é um hino que estabelece, inclusive, os motivos pelos quais nós devemos cantar, né? Pelos quais nós devemos louvar o nosso Deus, né? Por causa da nossa salvação, né? A morte da cruz nos trouxe isso, o seu sangue derramado nos lavando do pecado.
nos protegendo e nos dando vitória também na guerra contra o mal e nos fazendo marchar vitoriosamente. E Cristo, né, à frente, né, de nós, o seu povo, vencendo todas as coisas, até, né, a sua vitória final ser coroada e a nossa salvação, então, ser plena, quando viveremos com Ele para sempre na eternidade. Então é isso. E vamos agora, então, para a nossa leitura bíblica. Vai ser uma leitura bíblica também bastante pausada, né? Não vou ler os 25, os 21 versículos e depois voltar comentando. Então vamos fazendo a leitura e fazendo os comentários. Às vezes um versículo inteiro, às vezes blocos inteiros, às vezes meio versículos, né? Vamos ler tudo, mas fazendo as pausas que são necessárias para a nossa compreensão, tá? Então nós estamos estudando o livro de Jó. Agora já chegamos no capítulo 4 e vamos ver o capítulo 4 inteiro, tá? Então, só fazendo uma breve recordação, né? O capítulo 1, a gente vê a fidelidade de Jó e vemos aí os primeiros ataques que ele recebe, com prejuízos materiais e humanos muito grandes, incluindo membros da sua família, filhos. A gente vê no capítulo 2 as adversidades dele se aprofundando e ele ficando doente fisicamente por causa de uma ação satânica permitida pelo próprio Deus. Vemos ele tendo problema com a sua esposa, pedindo para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E vemos também os seus amigos se colocando ao lado dele por 7 dias numa situação de luto, considerando que Jó fosse um vivo-morto ou um morto-vivo. Né? Aí Jó, depois de 7 dias de luto, ele abre a boca, capítulo 3, amaldiçoando o dia que nasceu, e esse foi o nosso último encontro no Pão das Três. E hoje, o seu primeiro amigo faz uma intervenção, depois das palavras de Jó, uma intervenção muito dura, que é a do Elifaz, né? Então a gente vai ver um pouquinho do pensamento de cada um deles, né? Cada um dos amigos de Jó, daquelas pessoas ali presentes, não só os seus 3 amigos, mas o próprio Eliú, que vai aparecer só lá no capítulo 32, vai demorar bastante para o Eliú aparecer, fazem intervenções e conversam com Jó. Todos eles estão equivocados em alguma coisa. Talvez o menos equivocado deles seja o jovem Eliú, lá na frente. Mas aí a gente conclui quando pegarmos os discursos, né? Todo aquele trecho longo, né? Longo discurso do Eliú, a gente vai analisar. Mas não são pensamentos necessariamente errados. Eles trazem muita verdade naquilo que eles estão dizendo, mas eles erram bastante na forma de aplicar, na forma de compreender. Porque, digamos assim, num certo sentido, e isso vale até para Jó, eles ainda têm uma certa limitação espiritual que, na verdade, aflige a todos nós. Uma das coisas que mais me inquieta no livro de Jó é que o livro de Jó responde e resolve o problema do mal, né? O problema do por que as coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas, por que há sofrimento no mundo. E ele mostra que não existe uma resposta simples. Há sofrimento no mundo por causa do pecado? Claro que sim. Há sofrimento no mundo por causa da maldade humana, que também é originária do pecado? Claro que sim. Existem desgraças no mundo por causa de eventos causados pela natureza, maremotos, vendavais, tufões e tsunamis? Claro que sim. Existe sofrimento, né, para as pessoas porque elas fazem más escolhas nas suas vidas? Claro que sim. Mas também existem pessoas que sofrem sem que haja um motivo, como é o caso de Jó. Há pessoas que sofrem sem saber que elas estão sendo perseguidas e açoitadas pelo diabo, como é o caso de Jó. E muitas vezes o sofrimento da nossa vida pode vir também por ações de Deus, né? Isaías, lá no capítulo 45, eu não vou lembrar bem o versículo, mas se você abrir, vamos ver aqui, a gente olha aqui, né? O famoso texto de Isaías 45, que dá nó em muito estudante de hebraico aí, né? Eu não sei se eu vou lembrar aqui qual é o versículo, mas ele diz, né, que o Senhor cria o bem, ele cria o mal, né? Ou cria a calamidade. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, eu não vou saber de cor. É o versículo 7, 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, né? A gente sabe que a melhor tradução aqui para o mal, né? Porque mal para a gente é uma coisa muito,
muito abstrata, né? Para o homem do Antigo Testamento, o mal é uma coisa prática, é uma coisa ruim que ele está vivendo, como aconteceu com Jó. As traduções mais contemporâneas, eu faço a paz e eu crio a desgraça, né? Eu crio as situações ruins. Então, o próprio Deus também está por trás, muitas vezes, das coisas ruins que acontecem com os homens e com o seu povo também. Pastor, não sei isso. A Bíblia diz isso. É uma verdade a respeito de Deus. Ele também causa muitas coisas ruins que acontecem com seus servos e com o seu povo são causadas por ele. Quem mandou o povo para o exílio? Quem mandou o povo lá criou as condições para eles irem para o Egito? Não é? Mas é lógico que ele guarda a misericórdia dele, como diz o Salmo 103, que eu estava estudando até quase agora, são infinitas e duram para sempre. É lógico que Deus não nos trata de acordo com as nossas iniquidades, a Bíblia ensina isso. Se ele nos tratasse, como é que a gente fala, né? Para e passo, né? Niveladinho com os nossos pecados, nós já teríamos sido destruídos. Aliás, essa é uma palavra profética, né, de um dos profetas, né? É por causa das muitas misericórdias do Senhor que nós ainda não fomos destruídos. Então é lógico que ele ensina coisas, ele protege o seu povo, mas ele está por trás das coisas que aconteceram. Quem mandou o dilúvio? Não é? Quem mandou o dilúvio? Não é muito difícil a gente associar todas essas coisas. No final dos tempos, né, Pedro já previu, já deixou claro que o mundo vai ser destruído pelo fogo. De onde é que vem esse fogo? O fogo que vai consumir a criação para haver novos céus e nova terra. Não é nas mãos do diabo, é das mãos do próprio Deus. Então, a gente tem que entender bem isso. Né? São coisas que muitas vezes é difícil de entrar na cabeça das pessoas, elas não querem aceitar porque tem uma visão errada de Deus. E por falta de leitura da Bíblia, de compreensão de como o mundo funciona sob os olhos das Escrituras, né? De acordo com aquilo que Deus nos ensinou. Então, olha o caso de Jó. Por que Jó está sofrendo? Porque Deus autorizou o diabo tomar tudo que ele tinha e ainda botar uma doença terrível nele. Só falou para ele assim, só não mata, né? Só não tira a vida dele. E enquanto Jó estava sofrendo, ele deixou lá, Jó sofrendo, fazendo seus questionamentos. Aquilo deve ter durado dias, semanas, eu não sei quanto tempo durou, deve ter durado até mais de um ano, esse sofrimento todo de Jó, né? Depois a gente entra mais para frente aí num debate a respeito de quanto tempo pode ter durado esse sofrimento. Vamos especular um pouco a respeito disso aí, não dá para ter muita certeza, mas dá para a gente imaginar. Se tivesse durado só um dia, né? Vocês concordam comigo que seria muito? Mas no mínimo aqui já está durando mais de uma semana, né? Porque 7 dias de silêncio com seus amigos, e vamos imaginar que tudo aconteceu, os primeiros ataques num dia, o ataque à saúde de Jó no segundo dia, e no terceiro dia os amigos dele já chegaram lá, né? Comprimindo bastante esse calendário. Então há no mínimo aí 9 dias de sofrimento na vida de Jó. Numa desgraça tão grande, num número de perdas tão grandes, realmente é algo muito dolorido e muito duradouro. Mas não foram só 9 dias, né? Durou muito mais. Tá? Então vem a primeira intervenção, né? Vem a primeira intervenção, é do Elifaz, né? Que é o temanita, né? Eles três, né? Todos os 3 amigos de Jó moravam ali nos arredores, tá? E ao que tudo indica, eles participavam dos banquetes da casa de Jó também. Pode ser até que Jó também os visitasse. Eles se conheciam e a notícia, obviamente, chegou rápido ao ouvido desses homens de que Jó tinha sido abatido por um grande perda, grande prejuízo e estava muito doente. Como a gente já leu aqui no Pão das Três Passadas, no anterior, quando eles viram Jó, eles ficaram assustados com a situação de Jó. E para eles é assim, vamos sentar aqui porque o nosso amigo morreu. Vamos apenas acompanhá-lo até o seu último suspiro e seguir com as homenagens fúnebres, né? Porque era isso, eles deram Jó como morto diante da situação que eles viram. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse. Respondeu, né? Porque ele entendeu que Jó estava fazendo um questionamento. Se Jó realmente estava, por que não apagou aquele dia? Por que aquele dia não foi o dia das trevas? Por que eu não nasci morto? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Tudo isso foi Jó questionando, né? Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Então ele já começa dizendo isso aqui, né? Se a gente for falar, você vai ficar cansado, mas eu já adianto para você, Jó, não vai dar para ficar quieto diante do que a gente está vendo e muito menos diante do que nós estamos ouvindo. Então, mesmo que as coisas que eu vou dizer para você sejam extremamente enfadonhas, lamento, mas você vai ter que ouvir. É isso que o Elifaz está dizendo. Eu vou falar e você vai ouvir. Tá?
Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas mãos levantaram os que tropeçavam, e os joelhos, desfalecendo, fortificaste. Olha que coisa interessante. É lógico que o Elifaz está soprando para bater, né? Ele está preparando o ambiente para sacudir Jó. Mas ele faz uma recordação porque ele é testemunha disso. Ele está falando que Jó, como um grande sacerdote, como um grande sábio, não se esqueçam, né, que o livro de Jó é um livro de sabedoria, né, como Provérbios e como Eclesiastes, tá? Ele é colocado, a gente chama de livros poéticos, né? Eu chamo de livros poéticos sapienciais, porque os livros realmente poéticos são Salmos e Cânticos dos Cânticos, ou os Cântares de Salomão, ou os Cânticos de Salomão, e os livros de sabedoria são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então é um livro sobre sabedoria, porque são homens questionando a vida, perguntando a respeito da vida e tentando conhecer as coisas da vida. Ele olha para Jó e chama Jó de um homem sábio, de um homem forte, de um homem firme, de um homem que fortaleceu os que tropeçavam, que ajudou os que estavam fracos. Aí vem essa ideia, né, dos pés que tropeçam e dos joelhos desfalecendo, né, que é muito comum na literatura bíblica, né, e que a gente conhece bem, né? À medida que nós ficamos mais velhos, tendo problemas no joelho, né, os nossos passos se tornam mais fracos, né, vai se esvaindo a nossa força, né? E ele diz, você é esse homem, né? Cadê esse homem que eu conheci? Ele fugiu? Ele desapareceu? Então é isso que está por trás das perguntas do Elifaz, né? Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando a ti te perturbas. Ou seja, ele está fazendo uma acusação aqui bastante séria, né? Então, quer dizer que quando era com os outros, você fortalecia e tudo, você dizia para ele, se levanta. Agora que é a sua vez de passar por uma situação difícil, você vai se entregar desse jeito? Então, Elifaz pode estar acusando Jó até de hipocrisia. E, na verdade, ele está, de certa forma, acusando Jó de hipocrisia. Quer dizer, as coisas que você ensina servem para os outros, e agora que é a hora de você colocar em prática o que você ensinava, você não põe? Ele não está questionando o que Jó ensinava, porque o que Jó ensinava estava correto. Mas ele está questionando uma aparente hipocrisia e a fraqueza de Jó por não ser agora capaz de colocar em prática na vida o que ele ensinava para os outros. Então, assim, as primeiras palavras do Elifaz já são muito duras. São homens sábios conversando e, obviamente, essas primeiras palavras do Elifaz já espetam com muita pressão, né, o coração e a mente de Jó. Né? E Jó está ali ouvindo, né, e maquinando a respeito daquilo que ele está ouvindo. Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Não é? Então, ele está dizendo isso, né? E aqui tem uma palavra muito interessante, porque o que ele está dizendo é o seguinte, Jó, você está questionando a sua própria vida, mas você sabe que a esperança do homem vem de fora, vem do alto. Você sabe que um homem que se coloca realmente diante de Deus, ele não é justificado diante de Deus por causa da sua própria justiça, mas porque Deus o guarda e protege porque ele o ama. Esse questionamento de Elifaz é um questionamento muito legal. Por isso que eu digo que eles vêm sempre balanceados com um pouco de veneno e um pouco de sabedoria, porque são homens que demonstram o pensamento que vigorava quando o livro foi escrito e que eram questionamentos válidos porque eles encontravam alguma relação com a realidade. Mas eles não tinham o olhar amplo, que é o que o livro de Jó nos oferece, a respeito da dor, do sofrimento humano e a respeito das coisas espirituais. Porque o livro de Jó é um livro escrito lá na antiguidade, que está, às vezes, até meio perdido, né, no meio do Novo Testamento, e não perdido porque Deus queria que ele ficasse perdido, mas porque a gente não vai lá dar uma olhada melhor no livro de Jó. Traz tesouros a respeito da sabedoria divina, com respostas que foram dadas ao homem séculos antes até da filosofia grega pós-socrática se desenvolver. Porque, mesmo que a gente admita, e para mim não foi, que foi Salomão que escreveu, a gente está posicionando esse livro no século IX a.C. Se a gente admitir que foi Moisés, estamos posicionando mais cedo ainda, no século XIV a.C.
E se esse livro foi escrito na era patriarcal, porque ele se encaixa nesse período, foi escrito no século 22, né? 21, 22 antes de Cristo. Então o livro de Jó já teria aí em torno de quase 4 mil anos, ou até mais de 4 mil anos que foi escrito. Não importa onde a gente data, é um livro muito antigo, né? É um livro muito antigo, um livro que já trazia questionamento a respeito de coisas que a filosofia grega traria depois, que os homens sábios, né, que os crentes trariam depois, e já trouxe, né? Então eles já sabiam, ó, né? Não é só a sinceridade, mas a gente confia porque as coisas vêm do alto. Não é a verdade do coração do homem que o protege. Quem o protege é o Deus em quem ele confia. Isso é muito interessante. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Aqui é uma falha de entendimento nele, porque o que ele está dizendo assim, os inocentes não perecem, os sinceros não são destruídos. Somente os maus é que colhem aquilo que plantam, né? Passam por situações ruins na vida porque praticaram o mal. E a gente sabe que não é isso, né? Eclesiastes reforça essa ideia, e o próprio Jesus, os discípulos perguntam, né? Mestre, tem o caso lá das torres, tem o caso de pessoas doentes. Quem foi que pecou para que isso acontecesse com eles? O que Jesus respondeu? Nem eles, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então, o próprio Jesus afirma isso. Não é? Agora, isso tem, obviamente, uma relação com o pecado. Por quê? Quando o homem se rebelou contra Deus e Deus sujeitou o mundo ao pecado, isso significa que ele sujeitou o mundo às dores e às desgraças também. Porque essa é a consequência do pecado. Por que há desordem na natureza? Por que há desordem na relação dos homens? Por que é difícil colher o fruto do nosso próprio trabalho? Por que a gente morre? Tudo isso é resultado do pecado. Mas nem sempre, e isso aqui ele faz, não sabia, é resultado direto do pecado cometido por alguém, como é o caso de Jó. Né? Jó está sendo o pivô, o protagonista de uma batalha espiritual muito grande, em que o diabo está tentando provar para Deus que os homens não são capazes de amá-lo de verdade. E que se os homens forem prejudicados ou viverem uma vida de miséria e de prejuízos, eles blasfemarão de Deus. E o diabo perdeu essa aposta. Mais uma vez, era uma aposta da parte do diabo, mas não era da parte de Deus. Deus não joga dados. Deus não faz apostas. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Tudo dele é feito com consciência, com planejamento, com justiça e com verdade. Ele não faz joguinhos. Não há joguinhos. Né? Então, ele diz assim, com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consolam. Né? Então ele dizendo aqui que Deus destrói os ímpios sem muito esforço, né? E devolve aos ímpios na proporção da sua maldade. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Né? Então, aqui ele sempre trazendo elementos assim da natureza e até demonstrando, né, que aquelas figuras mais fortes, né, da natureza, como o leão, também perecem. Então, num certo sentido, além de acusar Jó de pecado, ele também está dizendo para Jó, a gente já devia saber que todos os homens perecem, que todos os homens sofrem, não é? Que até o mais selvagem, o mais feroz de todos os animais, ele também envelhece, ele também perece, ele morre, pode lhe faltar presa. Com a morte dos leões mais velhos, os leõezinhos ficam dispersos e se tornam também presas fáceis. Portanto, saiba que isso é algo que vem da mão de Deus. A gente não pode lutar e brigar contra essas coisas. Quanto mais nós, Jó, né, ele faz dizendo para ele, que somos limitados, e você que com certeza possui falhas, erros e também limitações na sua vida, você não está justificado de fazer essas queixas.
Você precisa aceitar a sua sorte porque você a merece. É isso que ele está dizendo. Né? Uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que me dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? E qual é a resposta para a pergunta de Elifaz? Não, o homem não é mais justo que Deus. Não, o homem não é mais puro do que o seu Criador, né? Justo e puro. É interessante que Elifaz, ele diz que ele recebeu esse entendimento por meio de uma revelação divina noturna, né? Ele diz: um espírito passou por mim, me fez arrepiar, parou ele, não conhecia a sua afeição, e aí ele ouviu uma voz que lhe dizia, não é? Então ele diz que recebeu essa revelação, e essa revelação, ela traz uma verdade: o homem não é mais puro que Deus, o homem não é mais justo do que Deus. Por isso, o homem deve aceitar a sua sorte, né? Aceitar que ele falha, aceitar que ele é pecador, e que se ele recebe o mal na sua vida, é porque ele merece, porque ele praticou o mal. Mais uma vez, isso é verdade, mas é verdade parcialmente, porque Jó não recebeu o mal na sua vida porque praticou o mal. Porque o próprio Deus disse mais uma vez: um homem justo, reto, sincero, né, e que se desvia constantemente do mal. Então ele está muito preso a essa ideia, mas não consegue enxergar, né, a abertura espiritual dele, vê uma verdade e ao mesmo tempo ele, né, não consegue enxergar mais. A Bíblia mesmo diz, né, quando a gente estudou Provérbios, eu comentei essa passagem, né, como é perigoso para o homem ser justo demais aos seus próprios olhos. Quando o Salomão diz não seja justo demais aos seus próprios olhos, ele está dizendo, obviamente, aos seus próprios olhos. O que ele está querendo dizer com isso? Que o homem não consegue ser de fato justo. O homem não consegue produzir em si mesmo a pureza devida. Né? Nós não conseguimos, né, porque somos seres limitados, antecipar, ver, né, prescrutar, né, que a gente costuma falar, o nosso futuro e o nosso próprio caminho, porque todos eles pertencem ao Senhor. Só o Senhor é capaz de fazer um homem justo, só o Senhor é capaz de transformar um coração pecador num coração absolutamente puro. Então, nesse sentido, ele está acusando Jó de injustiça, está acusando Jó de impureza, mas também baseado numa verdade de que o homem jamais será justo à altura do próprio Deus. Jamais será puro à altura do próprio Deus. E que é muito arrogante para o homem, é muito perigoso para o homem, quando ele deseja, pelos seus próprios esforços, ser justo e correto demais, ser puro e limpo demais. Mas não confunda o desejo de ser justo e puro, confiando no Senhor e permitindo que a palavra dele nos transforme, com aquilo que eu estou dizendo, em que você por si próprio estabelece o que é justo, puro e reto e segue os caminhos de acordo com a tua cabeça. É isso que ele está questionando, é isso que eu estou mostrando. Não é? Quando o homem decide por si só o que é justo e o que é correto, ele trilha caminhos de impureza e de pecaminosidade e de injustiça. Tá? Porque a Bíblia mesmo diz que a justiça do homem, o que ela é? É um trapo de imundície diante de Deus. A justiça humana não produz salvação, não produz unidade, não produz bênção, não produz nada. Quem produz é a justiça de Deus, é a pureza que vem de Deus, do seu Espírito, na vida dos seus. Então, nesse sentido, ele parece ter bastante razão. Quem foi esse Espírito que passou diante dele? Foi o Espírito Santo? Né? Ele não tinha essa ideia, né? Pode ter sido. Né? Eu não dei uma olhada aqui no original, se o que aparece aqui é ruar, exatamente qual é a expressão que aparece aqui, devia ter olhado, é verdade?
mas é a ideia de que ele recebeu essa coisa espiritual. Então a gente pode entender que Deus realmente falou ao coração que ele faz, mas ele faz a um homem limitado, né? Ele não enxerga todas as coisas. Eis que nos seus servos não confia e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. É muito interessante essas palavras, né? Por isso que é legal a gente estudar a Bíblia assim, lendo, pensando, né? Ele diz isso, né? Ele não confia nos seus anjos, ele encontra loucura nos anjos, né? O Elifaz diz então que até os anjos são limitados, e é verdade, eles têm as suas limitações também, né? Porque são seres finitos como nós. E aí ele fala assim, homens que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó. E é engraçado porque se a gente parar para pensar, Jó muito provavelmente morava numa casa muito bem construída, morava numa casa grande muito bem construída. Mas quando o Elifaz olha para a casa de Jó e lembra da grandeza, da majestade do poder de Deus, ele diz assim, não há casa que seja grandiosa e forte o suficiente diante do nosso Deus. E você mora nela, né? Você é alguém que é machucado como uma traça, né? Traça que é um animal assim, o que é um bicho, né? É um inseto, né? Não sei se a traça é um inseto, né? Você destrói ela, você esmaga ela assim, você, né? Se tiver traça na sua casa, em roupa em algum lugar, você remove ela até sem saber, vai lavar a roupa, ela vai embora com a água suja, traça, você nem vê direito, né? Então, ele diz que Jó é isso, né? Jó, com quem que você está brigando, Jó? Você está questionando a Deus? Você não devia reclamar do quem é você? Você não é nada de ninguém, você não é justo o suficiente diante de Deus para poder se queixar dessa forma. Aceita a sua sorte, porque alguma coisa errada na tua vida tem. Até os anjos que são mais poderosos que nós, ele encontra loucura e defeito neles, quanto mais em você, que é uma traça. Chamou, coitadinho do Jó de traça, literalmente chamou o Jó de traça, né? E se Jó é uma traça, né? O que é a gente? A gente é um micróbiozinho da traça, um parasita da traça. Desde de manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. E aqui ele fala dos homens, né, que morrem, né, morrem sem deixar memória, morrem sem deixar obras, são esquecidos muito rapidamente, né? Porventura não passa com eles a sua excelência? Passa. Morrem, mas sem sabedoria. Aí a acusação fatal aqui para Jó, né? Acusando Jó de falta de sabedoria, de falta de capacidade de analisar a própria situação e se aquietar diante da situação. Da mesma maneira que ele consolou os outros, se consolar e aquietar o coração, porque sem dúvida o que ele está recebendo diante de Deus ele merece, porque ele nada mais é do que uma tracinha, né? Dessas que vão embora com a água da roupa que é lavada, né? Então, o homem de fato, né, e ele tem muita razão nesse sentido, ele nunca é mais justo que Deus, né? Nós nunca somos mais justos do que Deus. Eu acho interessante como muitas pessoas se agarram, né, às leis humanas, achando que as leis humanas elas são capazes de organizar a sociedade, e de fato as leis elas não são perfeitas, né? Então aí os advogados para não nos deixarem mentir, né? Principalmente porque muitas vezes os advogados eles atuam onde? Eles atuam nas brechas da lei. Eles atuam na hermenêutica da lei, ou seja, na interpretação que pode ser dada a respeito das leis, não é? Então o legislador constrói uma lei, ele tem ideias ali quando ele legisla, mas depois de algum tempo a hermenêutica, né, a interpretação daquela lei, ela pode levar aquela lei muitas vezes até a fazer, de acordo com a capacidade do empregado, do advogado, uma interpretação ambígua, equivocada ou até contrária àquele princípio que está ali estabelecido no papel. Por quê? Porque essa é a justiça humana. A justiça humana é falha. São as leis construídas pelos seres humanos. Não é? A lei de Deus ela é absolutamente perfeita. E a gente sabe isso não só pelos mandamentos, mas pelas aplicações dos mandamentos em toda a Bíblia. Né?
A gente vê hoje, né, problemas que existem na religião. A gente está falando aí do que está acontecendo no Afeganistão, no Talibã, aqueles homens que são muitas vezes até embasados no Antigo Testamento ou em interpretações do Antigo Testamento que fazem todas aquelas barbaridades. E muitas vezes as pessoas elas dizem assim, o que pode estar errado não são aqueles homens, mas é a própria lei que ensinou aqueles homens a agirem daquela maneira. E é interessante que quando a interpretação da lei, de acordo com o Espírito, ela é feita, o que nós vemos nela é andar no caminho de Deus, respeitar pai e mãe, não adulterar, não roubar, não matar, não dar falso testemunho, atender aqueles que são mais desvalidos, mais desprotegidos na sociedade. Quem são eles? As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres, os velhos. E tudo isso está previsto no Antigo Testamento, está previsto na lei de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento e que Jesus faz a interpretação da lei que os fariseus, os saduceus e todos os homens ao longo da história não foram capazes de fazer, ele mostra que a lei ela aprimora a mente e o coração do homem, porque o homem sabe que ele não pode apenas não matar, mas ele não pode desejar o mal no seu coração pelo seu próximo. Ele sabe que ele não pode apenas adulterar, né, tomando a mulher de outro, mas que ele não pode nem mesmo desejar uma mulher que não seja dele, porque ele estaria ali também adulterando. Né? Ele não pode jurar pelo trono, pelo altar, porque o altar representa o trono de Deus, ou a presença do próprio Deus. Então Jesus aprofunda todas essas coisas. E quando você diz assim, ele estava trazendo uma nova interpretação da lei. Não, ele não estava. Tudo isso já estava previsto. Porque aquele que anda conforme a justiça de Deus, aquele que anda conforme a vontade de Deus, esses conceitos são absorvidos por ele espiritualmente. Mas absorvidos espiritualmente por uma ação de Deus no seu coração. Porque o homem nunca é mais justo do que Deus. E toda vez que o homem interpreta, mesmo que ele esteja lendo a lei de Deus, mas ele não é ali orientado e guiado pelo Espírito, não é guiado e orientado pela interpretação que Jesus e os apóstolos dão da lei, que os profetas do Antigo Testamento dão da lei, ele vai arrumar espaço para as maiores barbaridades, ele vai justificar todo tipo de barbaridade. Então, precisamos ter muito cuidado nesse sentido para não tropeçar como ele faz, que parte de princípios que são válidos, mas ele aplica de maneira incorreta, porque ele não tem o olhar espiritual necessário para entender de fato o que está acontecendo com o seu amigo Jó. Tá? Então que Deus nos abençoe e cuidado para não sermos mais, queremos ser mais justos do que Deus, ou interpretarmos erroneamente a vontade de Deus e a justiça de Deus. Muito bem. Vamos aqui para os nossos pedidos de oração. Eu falei um pouquinho da Tata aí no começo do Pão das Três, né? Porque aconteceu hoje, né? Então a Tata teve um AVC, isso aí já foi detectado, ela passou por uma cirurgia e ela já está em recuperação da cirurgia, tá bom? Então temos que louvar a Deus por várias coisas, né? Por ter sido socorrida rápido, pela cirurgia ter acontecido rápido, a cirurgia ter sido bem feita, ter alcançado os seus objetivos. E agora vamos orar para que a Tata acorde, né, tranquila, acorde bem, e que a cirurgia possa produzir aí resultados aí muito, muito positivos na vida dela. Tá bom? Além da Tata, a gente está orando também pela Solange, né, Ramos, né? Foi ontem, né, que colocaram lá o vídeo dela, né? Ela então está com algum problema neurológico, está fazendo uma série de exames, ela estava com uns espasmos, né, nos olhos, na boca também. Mas ela estava bastante alegrinha, né, e muito consciente naquele vídeo. E vamos orar ao Senhor aí para que os médicos descubram também exatamente o que está acontecendo com ela e possam resolver. Citei aqui o Edinaldo também e o Nanal, que continuam hospitalizados, foram hospitalizados por causa do Covid e têm sofrido aí por causa das sequelas, né, da maneira como o Covid ataca, né, o corpo aí das pessoas, muito complicado. Continuamos orando aí pelos idosos aí também da nossa igreja, por outros enfermos também. A gente inclui aqui o sobrinho da Socorro, que é o Pietro, que tem 2 anos,
O Raul, filho do pastor Edson, né, que tem passado aí já há algum tempo por fases muito difíceis aí de saúde. A gente tem orado pela dona Severina, que é mãe do pastor Márcio Silva, né, que continua hospitalizada. A nossa irmã Marlene Odete também, né, que tem aí feito tratamentos aí para o coração, identificou algumas dificuldades aí algumas semanas atrás e tem se tratado. E a gente tem orado também por vários parentes aí de irmãos também da igreja. Algumas pessoas passando aí por momentos de aguardar, né, a cirurgia, como a Jusilene. Acredito que a data está por aí, né? Acho que a consulta era essa semana, mais ou menos. Logo, logo a gente deve ter notícias aí da Jusilene. A Alessandra e o Luiz Dantas também, a gente continua orando pela cirurgia deles. Pessoas também tratando de câncer, né? O Ronaldo, o nosso irmão Genivaldo, o Paulo, né? O Paulo Pina. Estou chamando aqui de Paulo Pina, tá? Acho que é Paulo Pina, né? Que ele é irmão do nosso irmão Edson Pina, estou imaginando que seja Paulo Pina também. O Jair, a Jônia, a Juliana Bandini, a Thaís, o Ardinécio, o José, o Somar, a Vilma, as duas Vilmas, né? Pedido da Nélia e também da Carmelita. Vamos continuar orando por elas aqui. Tem a Stefânia também. Nós temos orado pelos irmãos lá no Afeganistão, por toda aquela situação no Afeganistão, pelos nossos missionários, pelas famílias, pastores, mais uma vez aí pelo retorno também das nossas atividades. Não apareceu aí nenhum pedido de oração, tá? Lógico que a gente já tem uma atualização que foi feita aqui até, inclusive um pouquinho antes do Pão das Três. Não cheguei a anotar, mas eu dei uma olhada rapidinho nos grupos para ver como é que está a movimentação, para a gente poder comentar. Porque às vezes tem a atualização que vem bem antes ali do Pão das Três e acaba escapando, né? Às vezes a gente ajeita aqui as coisas aqui faltando uns 10 minutos, então sempre alguma coisa ali, depois de 2h50, pelo menos para mim, né? Eu acho bem difícil de ver, porque a gente já ajeita as coisas, já senta aqui e fica na expectativa para o momento que vai começar. Então vamos orar pela vida desses irmãos, desses amigos, desses parentes, desses irmãos de outras igrejas, né, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os abençoe. Vamos orar. Pai, nós te damos graças porque podemos orar, buscar a Deus a tua presença, com a certeza de que o Senhor nos ouve, mas também nos atende conforme a tua vontade. Queremos, ó Pai, pedir a tua misericórdia mais uma vez sobre a vida da nossa irmã Tata, que teve um AVC e foi hospitalizada, e rapidamente, ó Pai, passou por uma cirurgia e está nesse momento se recuperando, ó Pai, da anestesia, de todo o processo. Eu agradeço porque mais uma vez a tua misericórdia se manifestou e ela pode, ó Deus, ter um atendimento rápido, ó Deus, e queremos pedir ao Senhor que ela possa acordar, ó Deus, consciente, ó Deus, alegre, pronto, ó Deus, para continuar lutando, trabalhando e acompanhando também todos os seus familiares. Abençoe, ó Deus, a vida de todos, a vida do nosso irmão Bel, dos filhos, dos netos, enfim, ó Pai, de todas as pessoas, ó Deus, ligadas a ela, que com certeza também passaram, ó Deus, por momentos difíceis, ó Pai, no dia de hoje. Mas mais uma vez, ó Deus, grande é a tua graça, ó Pai, sobre as nossas vidas. Abençoe a vida também, ó Pai, do Edson, do Edinaldo e também do Nanal, que continuam hospitalizados, ó Deus, em decorrência da Covid, já hospitalizados, ó Deus, há bastante tempo, e rogamos que a tua misericórdia, ó Pai, traga saúde, ó Deus, e recuperação, ó Deus, para os dois. Pedimos também, ó Pai, ao Senhor, pela vida de muitos enfermos, ó Pai, pessoas que estão lutando contra o câncer, ó Pai, nós temos aqui várias pessoas, ó Deus, como o irmão, ó Pai, do nosso irmão Edson Pina, como, ó Deus, as Vilmas também, ó Deus, que são pedidos constantes, ó Deus, que tem aparecido aqui também no nosso momento de oração, a Thaís, o Arminécio também, pessoas pelas quais estamos orando, ó Deus, há um bom tempo, e te agradecemos porque o Senhor os tem guardado, os tem sustentado, e mais uma vez eu peço que os tratamentos que eles estão fazendo possam trazer alívio, ó Deus, para os seus corpos, e possam também, ó Pai, combater, ó Deus, o câncer, ó Deus, nos seus corpos, independentemente do lugar, ó Deus, onde estiverem. Mas, acima de tudo, eu peço que o Senhor conserve seus corações firmes no Senhor, as suas mentes, assim como a tua igreja aqui, orando pela vida, e servos do Senhor também, ó Deus, acompanhando a vida, ó Pai, de cada uma dessas pessoas, para que a tua palavra, ó Deus, seja ouvida, ó Deus, e seja recebida, ó Deus, por cada um deles. Queremos também te agradecer, ó Deus, porque
estamos nos aproximando do retorno das nossas atividades presenciais e pedimos a tua misericórdia. Oramos pela situação no Afeganistão também, com a tomada ali do Talibã, com toda a situação, ó Pai, que tem acontecido, pessoas morrendo, pessoas desesperadas, pessoas sendo perseguidas, pessoas temendo a Deus pela própria vida. Te agradeço pelas muitas que já foram resgatadas e peço que o Senhor continue protegendo, ó Pai, pessoas do teu povo, pessoas que amam a Jesus e têm procurado a tua vontade, mas proteja também, Senhor, os afegãos, ó Pai, pessoas, ó Deus, que têm as suas famílias, pessoas, ó Deus, que temem também pelas suas próprias vidas, as muitas crianças, pessoas idosas, pessoas indefesas. Eu peço que a tua graça possa proteger, ó Deus, aquele país já tão devastado, ó Deus, por ditaduras, por roubos, por assaltos, por corrupção, por religiosidade, ó Pai, distorcida, por violência, e, ó Deus, enfim, por tantas coisas ruins, ó Deus, que acontecem ali naquele território. Abençoe também, ó Deus, a nossa igreja, o trabalho missionário que tem sido feito, os ministérios. Peço que o Senhor também continue abençoando todos os líderes, ó Pai, da nossa igreja, para que todos possamos falar, ó Deus, uma só palavra, termos, ó Deus, um só pensamento que venha do Senhor, para que a tua igreja continue, ó Deus, forte, unida, crescendo, ó Deus, desenvolvendo, sendo usada como instrumento do Senhor para a salvação de vidas e também para a edificação, ó Pai, daqueles que já te pertencem. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos orar, porque podemos buscar, ó Deus, a tua presença, ler a tua palavra e queremos aproveitar, ó Deus, essas bênçãos espirituais, ó Deus, com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, porque reconhecemos, ó Deus, cada uma delas como um presente maravilhoso das mãos do Senhor. Continue, ó Deus, nos protegendo e nos guardando. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Tá, estamos já encerrando, chegando ao final do nosso Pão das Três de hoje. Hoje é terça-feira, tá? Então amanhã não tem Pão das Três. Eu sei que tem momento de oração das mulheres, né? Às 3 da tarde amanhã. À noite nós temos o nosso culto normalmente, tá bom? E aí eu queria dar uma palavrinha rápida aqui, né? A gente está sempre informando aí para os irmãos a respeito do retorno. Então, nós teremos no retorno das nossas atividades, no dia 5 de setembro, um culto às 10 da manhã, tá? E teremos outro culto às 19. E aí vamos seguir, né, tendo 2 cultos aos domingos. Se for necessário, né, realizar mais cultos para atender todo mundo, a gente faz isso. E às quartas-feiras também, tá? Para todos os cultos haverá inscrição. O número de pessoas por culto será limitado em 120 pessoas. Eu sei que algumas pessoas andaram perguntando se a igreja ia abrir e voltar às atividades 100%. Existe uma incompatibilidade com isso, eu vou explicar para você por quê. As regras sanitárias da prefeitura e do estado continuam valendo. A gente tem um manual lá, a Elisângela tem um manual que é lido, tem todas as orientações. É impossível nós abrirmos a igreja 100% e manter a distância e os cuidados sanitários. São 2 coisas incompatíveis. Então, esse número de 120 pessoas são pessoas sentadas na parte de baixo, ali no piso da igreja, e também na galeria. Com 120 pessoas, nós conseguimos manter a distância regulamentar, parece que eu estou falando de futebol aqui, né? Mas é isso. A distância regulamentar das regras sanitárias e mantermos também o asseio do templo e os cuidados com as pessoas, tá? Então, por isso que a gente estabeleceu esse número. Não é um número arbitrário, é um número de acordo com as regras, tá? Porque você imagina, né? Você que conhece a nossa igreja, é muito normal a gente ter num domingo 350, 400 pessoas no templo. Só que todo mundo colado, né? Encostadinho um no outro. Então, não dá, tá? Não dá, é simplesmente impossível. Mas com 120 pessoas a gente consegue, mais uma vez, manter a distância regular entre os irmãos e todos os cuidados e o asseio. Os irmãos estarão no culto usando máscaras, né, com distanciamento, aquela coisa toda que vocês já conhecem e sabem como é que vai funcionar, mas não por isso, nem por isso deixarão de receber as devidas orientações para o nosso retorno, tá? Sei que bastante gente aí está bastante empolgada com a volta, né? Alguns vêm conversar com a gente e falam, ai, pastor, que gostoso, vamos voltar no dia 5, vamos ter comunhão com os irmãos. Não vai.
Não vai poder abraçar, não vai poder. Não, não vai, porque senão fura, né? Então vai ver a distância, bom dia, boa tarde, vai ser muito ruim para nós pastores também, é ruim isso, né? A gente gosta do contato com as pessoas, isso inclui o contato físico, né? Pegar na mão, estar mais perto, né? Alguns que são mais chegados, um abraço, mas não vai ser ainda, tá? Vamos ter cuidado, tá? Vamos ficar longinho do outro aí para nos protegermos, mas já vamos dar mais um passo, né? Que é muito gostoso ter gente ali no templo ali para participar do culto, para cantar junto com a gente, vai ser muito legal, né? E a gente comunicando ali, olho no olho ali, que é muito gostoso. Eu gosto disso, né? Da presença dos irmãos ali no templo, olhando ali as reações, né? Alguns interessados, outros apavorados, alguns meio sonolentos, até disso a gente tem saudade. Até disso a gente tem saudade, né? Tá? Mas ninguém vai para o culto para dormir, não, né? Vai para o culto para participar, né? Eu espero que sim, né? Agora, como vai ter pouca gente, se dormir, a gente acorda. Tá bom? Nossa, Deus abençoe a vida de vocês, então. E até amanhã no culto da noite, né? E na quinta-feira com o Pão das Três com o pastor Márcio Sarraf. Fiquem em paz.